Os mais importantes temas que afetam o cidadão. A discussão de ideias de forma aprofundada. O debate sério que ajuda você a entender os problemas que acontecem no Brasil e no mundo. Há mais de 10 anos no ar, levando a informação até você. Ideias em Debate. Olá, no ar, programas de Ideias em Debate. Hoje o nosso entrevistado é Gilberto Almeida, o popular Gil. Gil é presidente do Sindicato dos Motoboys de São Paulo, uma categoria que reúne mais de 200 mil trabalhadores na cidade. E uma categoria que está crescendo. Crescendo por quê? Nós estamos num problema aí que é pandemia. O Covid-19 está afastando a sociedade do seu convívio diário. Está deixando as pessoas dentro de casa. E o que significa isso? Significa que os motoboys hoje são fundamentais, são trabalhadores essenciais que vão comprar remédio, vão comprar comida, vão transportar, entendeu? Mercadoria de um lado para o outro. E essa categoria trabalha mais para essas empresas de aplicativo. E o Gil está aqui para falar exatamente sobre isso. O que essa categoria está sofrendo nesse momento? Há um aproveitamento muito grande dessas empresas de aplicativo, a grande maioria multinacional, sabendo da crise que o país atravessa com o problema do desemprego e que hoje, você entendeu, esses profissionais estão buscando salário e a alternativa é trabalhar como motoboy, estão sendo virtualmente explorados. Gil, eu queria que você falasse um pouco do que essas empresas estão fazendo nesse momento com esses trabalhadores de motoboy. Então, Mauro, na realidade, né, com toda essa questão aí da Covid-19, a exposição da precarização da nossa atividade, ela veio à tona, né? Essas empresas, né, de entrega por aplicativo, embora eles tentem passar que eles são empresas de tecnologia, que na realidade eles não são, eles estão utilizando, né, da tecnologia para praticar uma grande precarização e um grande desrespeito e descumprimento às leis, entendeu? Tanto que regulamenta a atividade de motofrete, entendeu? A nível nacional, quanto às leis trabalhistas, entendeu? Então, assim, há um grande discurso falado que as empresas, elas vieram para revolucionar com toda essa tecnologia. Em parte, sim. Mas eles se apropriaram de toda uma discussão tecnológica que o mundo todo está vivendo através dessa nova ordem mundial aí, para desvirtuar todas as leis e os direitos existentes para fazer fortuna rápido e fácil. Basta você analisar o crescimento gigantesco que essas empresas adquiriram aí nos últimos 4 anos, entendeu? Adquire esse volume de valorização tão rápida, por quê? Porque sonega todos os direitos, né, trabalhistas desses trabalhadores, em alguns aspectos, até fiscais e tributário, e não cumpre nenhum parâmetro da regulamentação, entendeu? Que rege o nosso segmento, entendeu? Que uma das leis coloca a nossa atividade como uma das 4 atividades mais perigosas do Brasil. Então, assim, não está sendo respeitado por essas empresas. Você falou sobre a questão da atividade perigosa, né, da atividade de motoboy, né? Você tem algum levantamento do risco que esses profissionais correm diariamente na cidade? Então, Mauro Ramos, vamos trabalhar aí usando os próprios dados das estatísticas que é apresentado ano a ano pelos poder público, né? Tanto municipal como estadual, né? Você vê que o governo do estado, ele anunciou recentemente uma pesquisa onde apontou, principalmente aqui na capital, em São Paulo, o crescimento, né, exagerado do número de acidentados. Agora, recentemente, a seguradora Líder, né, que é quem cuida do seguro DPVAT, anunciou aí o balanço dela aí com 50 mil acidentados, entendeu? E mutilados, fora as mortes, e isso aí está deixando um rombo muito grande para essas famílias, para esses acidentados, e impactando diretamente na Previdência Social
e na área da saúde, que por si próprio já era, antes da epidemia, já era uma situação complicada, né? Agora, você falou em 50 mil mortes. Esse número é nacional ou é um número na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo? Então, ô Mauro, o número de mortes, pelo menos na parte do gráfico, até onde eu li, do relatório da seguradora líder, ela fala em 50 mil mutilados e acidentados, entendeu? Então não ficou claro aí qual foi o número de morte, que também não é um número pequeno, é um número muito grande, né? Porque assim, quando o trabalhador ele cai e morre, ele não dá tanto gasto para o Estado quando ele se acidenta gravemente, que tem que ficar ali 5, 6, 7 meses num leito do hospital tentando se recuperar. E quando se recupera, já vai direto para a Previdência na maioria das vezes, né? Então, assim, trazendo um prejuízo gigantesco, né, para a Previdência Social e em nome de uma falsa tecnologia. Entendeu? No nome de um sistema tecnológico, que na realidade não é. A gente sabe que o mundo está passando por uma grande transformação na relação tecnológica e o Covid-19, de uma certa forma, turbinou isso aí, mas o que as empresas de aplicativo elas se valem é dessa tecnologia, entendeu? Para desvirtuar toda uma situação, driblar todos os mecanismos de leis, para poder tentar, de uma certa forma, fazer riqueza de maneira mais rápida e mais fácil, né? Ou seja, existe, né, na verdade, existe uma burla da legislação. Porque esses profissionais, quando eles sofrem acidente, eles não têm direito às empresas colocar ele em seguro, tem de acidente ou coisa parecida. Então, Mauro, na realidade, são diversos modais aí que as empresas, elas que fazem esse tipo de entrega, né? Eles inventaram para driblar aí as leis existentes, né? Algumas tentam maquiar a relação trabalhista na figura do MEI, né? A gente sabe que o MEI, ele foi um mecanismo criado, uma ferramenta para trazer a inclusão dos trabalhadores que estão na informalidade para a formalidade. As empresas de aplicativo, elas se apoderaram, né, dessa brecha e estão usando esse mecanismo para esvaziar os postos tradicionais de emprego, né, que já existia através da pejotação. Algumas praticam esse modelo, né, de maquiação, mas outras descaradamente não se preocupa nem de mandar o trabalhador abrir um MEI. Pega diretamente, entendeu, num sistema de cesterização, em uma grande maquiação dos direitos trabalhistas já existentes, e o resultado e o cenário é esse aí que você dá. Diversos trabalhadores na rua, revoltados porque chega a ficar 10, 12, 13, 14, até 15 horas por dia, entendeu? Para tentar fazer um troco e na maioria das vezes acaba não conseguindo, entendeu? Agora, Gil, a gente também tem ouvido falar que os trabalhadores de motoboy, né, eles dizem o seguinte, que eles são obrigados a trabalhar durante o fim de semana, caso contrário, não trabalham durante a semana, porque o problema é o quê? As empresas normalmente chamam os trabalhadores para fazer determinadas entregas. Procede esse tipo de denúncia, Gil? E se eles trabalham no final de semana, eles ganham mais por trabalhar no final de semana? Então, Mauro, cada empresa de entrega por aplicativo, que na realidade não deveria ser chamada empresa de aplicativo, né? Aplicativo é só a tecnologia que elas usam. Elas são empresa de transporte de pequenos volumes, né? De pequenas encomendas. Cada uma criou a sua espécie de legislação. Cada um atua na sua revelia e com os seus interesses. Então, o que acontece? Dentro de algumas, há um procedimento que para você trabalhar em determinada região, você precisa ter um determinado número de pontuação. Para você adquirir aquele determinado número de pontuação, você tem que ficar exposto, entendeu? E à disposição o maior número do tempo, entendeu? Então aí é onde entra a subordinação e o pulo do gato que elas dão para manter esses trabalhadores aí 10, 15 horas por dia. Entendeu? À disposição dela. Porque se esse trabalhador, ele não fica à disposição dessas empresas
nesse longo período, ele não atinge a pontuação. E aí, se ele não atinge a pontuação, ele vai ser tirado de determinada região, onde está o grande volume de pedidos, e vai ser colocado para uma região onde ele não tem prática para trabalhar, onde é uma região que toca pouco, e ele possa ser que nessa região venha ter o seu veículo, a sua bicicleta, as suas ferramentas de trabalho, que na maioria das vezes é a bicicleta, e o celular e a moto, roubado. Então, assim, muitos se submetem a ficar, entendeu, esse tempo todo à disposição para não perder, entendeu, essa pontuação. Ô Gil, é o seguinte, né? Esses trabalhadores, o Ministério Público já está com uma série de denúncias em relação a essas empresas, investigando muitas denúncias com essas empresas. E entre essas denúncias, não existe só denúncia de trabalho análogo à escravidão, podemos chamar até assim, porque trabalhar 12, 13 horas, ser obrigado a trabalhar fim de semana, sem qualquer direito trabalhista, pode ser considerado um trabalho análogo à escravidão. Existe também no Ministério Público denúncias de que essas empresas estão cometendo fraude tributária, estão cometendo fraude fiscal. A legislação, se entendeu, está bem clara quanto à arrecadação de impostos e me parece que o Ministério Público está apurando que isso não vem ocorrendo. Nós vamos fazer um rápido intervalo e se você tiver informações a esse respeito, eu queria que você falasse aqui para os nossos telespectadores e para as autoridades que estão nos assistindo como é que essas empresas estão procedendo na fraude tributária. Voltamos já. Vamos conversar com o presidente do Sindicato dos Comerciários de São Paulo, Ricardo Patá. Um bom dia. Bom dia, Rodrigo. É um prazer muito grande falar com você e com todos que estão nos vendo do outro lado da telinha. Vamos lá, o setor do comércio em São Paulo, ele renasce de que forma, hein? De que tamanho, com que marcas? Olha, nesses 78 dias que você comentou, com certeza muitas coisas, infelizmente, ocorreram. Muitas das empresas não vão abrir as suas portas. Infelizmente, mais de 60 mil comerciários perderam emprego nesse período. Então vai renascer de um formato bem diferente, com horários bastante limitados, mas com a possibilidade efetiva, se as regras forem obedecidas, de iniciar um processo de retomada da economia. Mas, lógico, o sindicato tem uma preocupação muito grande com a saúde do trabalhador. E uma das preocupações, você mesmo passou várias vezes aí no programa, é a questão dos transportes públicos, que, a meu ver, ainda deixa muito a desejar e é um dos locais que mais poderá, infelizmente, ter a contaminação do vírus. Não, com certeza não faz sentido nenhum. Porque a maior parte das pessoas, dos 500 mil comerciários, eles moram nas comunidades, moram nos locais da periferia de São Paulo, então são obrigados a tomar os transportes públicos, ou trem, ou metrô, ou os dois, ou os três, e muitas vezes tem essas características de desrespeito para com o trabalhador nesse momento que ele vai defender a sociedade, vai defender a vida, não é? E ele se coloca à disposição e muitas vezes não recebe os EPIs necessários e as proteções que são exigidas pela OMS. Olha, desde o início da pandemia, no site do sindicato, nós colocamos um WhatsApp e e-mails, fale com o presidente, e nós temos dado resposta, recebemos mais de 300, 400 por dia. Muitas reclamações, como foi dita por uma pessoa que foi entrevistada agora, que não sabe o que fazer por conta da diminuição do salário, ou a suspensão do contrato, ou outras questões da própria saúde, ou muitas mães, porque no comércio 55% são mulheres jovens e são mães, e as creches estão fechadas, as escolas também. O que fazer? Deixar com os pais, que é mais perigoso, segundo algumas orientações da OMS. Então, é uma equação muito complexa. De qualquer forma, o sindicato vai estar à disposição no sentido de ajudar a que as regras sejam cumpridas, porque parte das regras o próprio sindicato achou que são importantes, como o distanciamento, o álcool gel, a máscara, a testagem, que infelizmente ainda não é obrigatória. A testagem, nós estamos tentando uma negociação coletiva para que todos os comerciários sejam obrigados a exigir o seu trabalho, que sejam testados, né? Então, várias questões são colocadas por nós. Se as regras forem obedecidas,
com certeza absoluta, o mal será menor. Você tem razão, mas tem o seguinte aspecto: muitas pessoas podem estar contaminadas e não sabem. O teste, na realidade, é mais de sentidos assintomáticos, não é? Que com certeza poderá evitar futuras contaminações. Nós estamos negociando com a área patronal e tentando com algumas empresas que fornecem os testes para que a gente possa conseguir a preços razoáveis, porque numa quantidade muito grande diminui o valor. Mas é fundamental que é um investimento importante, porque significa realmente a possibilidade efetiva de diminuir a contaminação. Essa testagem, ela tem um custo alto. A outra testagem é a temperatura. Isso nós estamos exigindo que todas as empresas, ao permitir a entrada do trabalhador ou do consumidor, seja no mínimo verificar a temperatura, que pelo menos um dos sintomas pode ser averiguado. Muito obrigado, viu, pela participação aqui, o Ricardo Patá, presidente do Sindicato dos Comerciários de São Paulo. Um bom retorno, uma boa retomada para todos aí, que possamos logo estar aí pleno trabalho. Bom dia. Obrigado, Rodrigo. Bom dia. Bom dia. Estamos de volta com o programa de Ideias em Debate. Hoje o nosso entrevistado é Gilberto de Almeida, o popular Gil, presidente do Sindicato dos Motoboys de São Paulo. E ela vem numa crescente muito grande. Por quê? Esse momento que nós estamos atravessando, a pandemia do Covid-19, está afastando as pessoas de restaurante, de compras, estão deixando as pessoas mais em casa, né? Até para ir da farmácia. E quem é que está fazendo esse trabalho? Os motoboys. São eles que estão levando o alimento dia a dia para as famílias, são eles que estão levando remédio e uma infinidade de produtos que estão sendo transportados por ele. O Gil acabou de nos falar aqui que de janeiro até agora houve 50 mil ocorrências de mutilados, de mortos, de pessoas que trabalham com motos e que acabaram se acidentando no trânsito. Isso está impactando muito aonde? Nas famílias, no INSS e na atividade pessoal, porque muitos ficam sem condições mais de trabalho. Gil, eu queria que você me dissesse aqui o seguinte: a gente sabe que muitas empresas estão desrespeitando a legislação trabalhista em relação a esses funcionários. Existe uma legislação que trata do serviço de motofretista? Existe, Mauro Ramos. Existe 3 leis federais que todas essas empresas de aplicativos, de entrega por aplicativo que aí estão, elas estão descumprindo. Primeiro, a atividade de motofrete, né, que eles estão dando o nome de entregador, é uma atividade regulamentada por lei, que é a Lei 12.009, que estabelece toda uma regra, entendeu?, que precisa ser respeitada e seguida por essas empresas na contratação desses trabalhadores. Inclusive, há um apontamento que essas empresas que fazem esse tipo de colocação desses trabalhadores na rua estão passivos dessa própria lei. Não só da Lei 12.009. Nós temos a Lei 12.436, que também estabelece requisito voltado para a exploração dessa atividade, e também a Lei 12.997, que também coloca a atividade, né, de motofrete, de motoentregador a nível nacional, numa situação de categoria de risco que precisa ser observado os parâmetros de segurança e do que as leis diz no processo de exploração dessa atividade. Nenhuma dessas empresas que aí estão, né, no Play Store, que se titula como empresa de intermediação de negócio, que não são, estão obedecendo os parâmetros dessas leis. Então, quando a gente vê o pessoal caminhando para criar novas leis, a gente volta a bater na tese, que já tem lei suficiente, entendeu? O que precisa ser observadas e cumprida, que é o que essas empresas de aplicativo, de entrega por aplicativo, não estão fazendo. Essas leis são tudo leis federais, não são leis municipais nem estaduais? São todas leis federais, leis essas que estão dentro do CTB e que precisa ser observado para que na ponta a gente consiga ter aí o controle dessa epidemia de acidentados e de mutilados e de mortes, entendeu? Essas empresas de entrega por aplicativo, além de estar
precarizando e fraudando todas as questões relacionadas às leis trabalhistas, elas estão infringindo todas as leis que regulamentam a atividade, entendeu, de entregas rápidas no Brasil, entendeu, que tem previsão legal dentro do CTB. Então eles estão rasgando isso aí em nome, entendeu, do enriquecimento rápido dessas empresas, entendeu, e estão criando aí um exército, uma legião de mutilados e de acidentados, e o governo precisa se atentar, porque a gente vê todo ano a seguradora líder vir apresentar aí diversos pesquisas, entendeu, com apontamento de um gigantesco número de mutilados, entendeu, sendo que na realidade, na outra ponta, essas empresas estão flutuando, né, com seus lobbies dentro do Congresso, dentro do Senado, entendeu, com um discurso muito bonito na ponta da língua, mas na prática, entendeu? Não é isso. Nós está aqui na outra ponta da linha, sobrevivendo, entendeu? Toda essa questão e vivendo ela, entendeu? E os próprios dados, entendeu? Que nem esse que a seguradora líder aí apontou, aponta a fragilidade de todo esse sistema. Ô Gil, essa legislação que você acabou de citar, ela atende à segurança e à necessidade dos motoboys? Exatamente. Hoje, para você exercer uma atividade remunerada em cima de uma motocicleta, que é uma atividade de alto risco, né? Inclusive com a própria lei da periculosidade ela fala isso, precisa ser observado os parâmetros do que as leis determinam para você poder exercer essa função. O que essas empresas Mauro Ramos faz é driblar essas leis que regulamentam a nossa atividade, entendeu? E encher, entendeu, o sistema deles, entendeu, de trabalhadores sem a mínima qualificação. E aí o resultado, entendeu, é esse aí que você tá vendo. Nós estamos falando de um número de 50 mil mutilados, entendeu? É um número gigantesco. E os governos, tanto os estaduais, federais e municipais, entendeu, precisa observar isso aí, porque quando terminar essa epidemia aí, esse número, a tendência é aumentar mais ainda, entendeu? Ou seja, Gil, para o sindicato, né, essa tentativa de se criar novas leis não tem sentido. A única coisa que o sindicato exige é que seja cumprida as leis existentes, as empresas cumpram a legislação. Exatamente, Mauro. A gente vê aí a imprensa, entendeu? Por conta de toda essa exposição que o Covid-19 trouxe para a nossa categoria, falando em novas legislações. Não precisa. A gente já tem legislação o suficiente. O que precisa é que essas empresas, entendeu, ponham a mão no seu subconsciente e passe a enxergar que precisa ser feito o social e que precisa ser cumprido as leis que regulamentam a atividade dos motos entregadores, os motofretistas, entendeu? E que pare com essa onda de querer ficar criando novos mecanismos para tentar regulamentar uma situação que já está regulamentado. O que precisa é eles se debruçar em cima e respeitar os parâmetros do que as leis 12.009 e a lei 12.997 determina. Como é que o Ministério Público atua nessa questão? E o Ministério do Trabalho, como é que ele vê essa questão? Então, Mauro Ramos, vamos por parte, né? Há cerca de uns 3 anos atrás, o Ministério do Trabalho e Emprego, que hoje virou a Secretaria Nacional de Emprego, atuou essas empresas, entendeu? Na casa dos milhões, cada uma, justamente por descumprimento dessas leis. Das leis que regulamentam a atividade e por descumprimento das leis trabalhistas, entendeu? Depois, o Ministério Público, balizado nessas atuações que o Ministério do Trabalho e Emprego fez, entrou com todas essas ações civil pública que hoje está aí rolando no Judiciário. Algumas delas julgado improcedente contra as empresas, algumas julgado procedente em favor das empresas, aonde está sendo discutida aí, entendeu? No judiciário, toda essa questão aí de precarização, entendeu? De subordinação e de vínculo. O que as empresas argumentam para descumprir a lei? Então, na realidade, Mauro Ramos, há um desvirtuamento na construção dessas empresas. Primeiro, ela se coloca no pré-histórico como um aplicativo de intermediação de negócio. É aí que está o golpe. Elas não são empresas de intermediação de negócio.
elas são empresas de entregas rápidas, são transportadoras de pequenas encomendas, então elas não têm que ser enquadradas como empresa de tecnologia. Ou seja, então existe um desvio de atividade comercial. Exatamente, Mauro Ramos. Existe um desvio da atividade, entendeu? De cada uma dessas empresas. Porque como é que uma empresa, ela se coloca, entendeu, no Play Store como uma empresa de intermediação de negócio, sendo que na realidade, na ponta final dela lá, é fazer entrega, entendeu? Então, elas vendem no know-how delas, elas não vendem um serviço de tecnologia, eles vendem um serviço de transporte. Tanto que na nota fiscal está como um serviço de transporte. Quem estiver nos ouvindo aqui e tem acesso a esse tipo de serviço, você pode olhar lá. Entendeu? Que não é o trabalhador que está vendendo o serviço. Quem está vendendo o serviço são essas empresas, entendeu? Então, assim, há indícios aí que há aí, claramente, pelo menos no meu entendimento, uma fraude, entendeu? Fiscal e tributária também, em relação a isso aí. Então, cabe o município aí dar uma observada, os prefeitos, entendeu? Os governadores que, tipo assim, tá tendo um desvio de função que está cada dia mais claro para nós em relação a essa discussão aí. Ou seja, se há um desvio de atividade comercial praticada por essas empresas, obviamente, né, que cabe aí às secretarias da Fazenda, estadual, municipal, investigar com profundidade se realmente esse desvio de atividade comercial está embutido uma fraude fiscal. Isso é muito sério, você entendeu? Isso aí já foge da alçada dos motoboys, porque eles estão aqui brigando para seja cumprida a legislação trabalhista, mas cabe ao município, cabe ao Estado e cabe até à União investigar se essas empresas têm desvio de atividade comercial e nesse desvio de atividade comercial há uma fraude tributária. É muito sério, a gente coloca aqui para as autoridades que estão aqui nos assistindo, que tomem providência nesse sentido. Gil, nosso programa está chegando ao fim, mas foi muito esclarecedor aqui as colocações feitas pelo sindicato e, principalmente, né, chega ao conhecimento do presidente do Sindicato dos Motoboy que há um desvio de atividade comercial por parte dessas empresas, né? Ele, né, está trazendo a público essas informações, cabendo assim ao Ministério Público, à Secretaria da Fazenda Estadual, Municipal e Federal tomar devida providência. Gil, muito obrigado pela sua entrevista, muito obrigado pela sua audiência e a gente espera, Gil, que além de, né, investigar as empresas no cumprimento da legislação trabalhista, que o governo também passe a ter um olhar nessas empresas sobre a questão tributária. É isso, Mauro Ramos. Nós não se colocamos contra a tecnologia, a gente sabe que a tecnologia é uma coisa inovadora, que veio para ficar, que veio para revolucionar as vidas das pessoas. Mas a gente, como sindicato, como central, a gente tem que observar aonde está aí a certa malandragem de alguns grupos que estão se utilizando da tecnologia, da inovação, para adquirir enriquecimento fácil, entendeu? Dribando aí todas as questões relacionadas aos direitos trabalhistas, entendeu? E também na questão fiscal e tributária no desvio de funções de cada uma dessas empresas. Porque uma coisa é as empresas se colocar como empresas de intermediação de negócio, como um aplicativo na loja do Play Store, entendeu? Sendo que na realidade, na prática, elas são empresas de transporte. Então, tem que ser enquadrado como empresa de transporte, que é uma outra tributação, que é um outro regramento, entendeu? É isso aí, Gil. Muito obrigado a você pela audiência e até o próximo programa. É isso aí, Mauro Ramos. A gente aqui agradece o espaço aí, entendeu? Mais uma vez aqui, tá podendo debater um tema tão delicado e tão pertinente como essa questão aí da precarização dos trabalhadores motoboys e cicloboys de todo o Brasil. Maravilha. É isso. Os mais importantes temas que afetam o cidadão. A discussão de ideias de forma aprofundada. O debate sério que ajuda você a entender os problemas que acontecem no Brasil e no mundo. Há mais de 10 anos no ar, levando a informação até você. Ideias em Debate.